Olá, sejam todos bem-vindos ao CEL, Centro Espírita Luz da Esperança de São Francisco de Assis. Meu nome é Guilherme e sou o palestrante de hoje e trago o tema Jesus na casa de Zaqueu. Este tema está ligado ao capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Não se pode servir a Deus e a Mamon ao mesmo tempo. O início deste capítulo é bem interessante para a gente entender do que ele se trata. Então, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou ele vai odiar um e amar o outro, ou vai se afeiçoar a um e desprezar o outro. Não se pode servir ao mesmo tempo a Deus e a Mamon. Isso está no Evangelho de Lucas. O item 4 é o nosso tema da nossa palestra de hoje. Jesus na casa de Zaqueu. Então eu vou ler aqui e depois a gente vai tentar entender o que se trata este item. Jesus entrou em Jericó e atravessou a cidade. Lá existia um homem muito rico chamado Zaqueu, que era chefe dos publicanos. Zaqueu queria encontrar Jesus para conhecê-lo, mas não conseguia devido à multidão e ao fato de que ele tinha uma baixa estatura. Assim correu na frente e subiu em uma grande árvore para vê-lo, pois ele deveria passar por ali. Quando Jesus chegou, levantou os olhos e, vendo Zaqueu, disse-lhe: Desça daí, depressa, pois preciso ficar hoje em sua casa. Zaqueu desceu rápido e o recebeu com alegria. Vendo isso, todos murmuraram, dizendo: Ele vai se hospedar na casa de um homem de má conduta. Entretanto, Zaqueu apresentou-se diante de Jesus e lhe disse: Senhor, dou a metade dos meus bens aos pobres. E se fiz o mal a quem quer que seja, pago-lhe 4 vezes mais. E Jesus lhe respondeu: Esta casa recebeu hoje a salvação, pois você é filho de Abraão, porque eu vim para procurar e salvar o que estava perdido. Então, quem era Zaqueu? Zaqueu fazia parte deste povo, dessas pessoas que eram os publicanos. Quem eram os publicanos? Os publicanos eram os responsáveis por cobrar os impostos ali em Jericó. Então, eram pessoas que muitas vezes utilizavam artifícios para acabar cobrando um pouco mais, baseado em certos critérios. Podia existir uma certa corrupção ali, uma injustiça, e eles cobravam de todas as pessoas esses impostos, inclusive dos judeus. Então, por essa razão, esses publicanos eles eram mal vistos entre a sociedade judaica. E Zaqueu fazia parte disso, trabalhava com isso. Só que Zaqueu tinha um interesse em conhecer Jesus, ele queria saber quem era aquela pessoa que todos falavam, que trazia a palavra, que as pessoas mudavam simplesmente de estarem ouvindo ele falar. E Zaqueu, mesmo tendo uma estatura muito baixa e não conseguindo ver Jesus direito, usou das ferramentas que tinha para conseguir se aproximar do nosso mestre. Subiu numa árvore e esperou ele passar. E Jesus, muito sábio como ele era, ele sabia por que ele estava andando naquela cidade. Não era para tocar os corações das pessoas que já haviam sido tocadas pelos seus ensinamentos e as suas mensagens. Era justamente para provocar a transformação naqueles que ainda não tinham sido mudados. E Zaqueu era uma dessas pessoas, era uma pessoa que muito provavelmente tinha cometido atos repudiados pela sociedade em prol do materialismo exacerbado, que tinha prejudicado seus irmãos, tinha pegado mais do que deveria ter sido pego com a cobrança dos impostos, mas Zaqueu queria mudar, ele tinha a intenção de mudar, de ser uma pessoa melhor, e por isso ele foi procurar Jesus. E Jesus, sabendo disso, sábio do jeito que ele era, em vez dele se hospedar na casa dos fariseus, que eram as pessoas religiosas da época, que detinham os grandes conhecimentos, ele foi se hospedar na casa de Zaqueu.
na casa de uma daquelas pessoas que, que os seguidores de Jesus, os judeus, mais repudiavam. Por quê? Porque ele sabia que ali ele iria empregar os seus esforços de uma maneira mais, não vantajosa, mas mais proveitosa. Ele iria conseguir ajudar na transformação daquele irmão. Aquele irmão que estava com aquela fagulha, com aquela incerteza do será que estou no caminho certo? Será que eu não deveria mudar? E Jesus foi para lá. E os judeus o que fizeram quando viram isso? A primeira coisa que eles fizeram foi julgar aquela pessoa, foi falar mal dele, pois ele era um publicano, pois ele estava usando da sua autoridade para, para se aproveitar das pessoas necessitadas, para pegar o dinheiro delas, o pouco que elas tinham. O primeiro impulso da sociedade foi julgar aquele irmão e questionar o porquê que Jesus iria para lá em vez de se hospedar na casa de um de seus seguidores ou dos conhecedores da época, os fariseus. E aí é que está a sabedoria do nosso mestre. Ele viu a fagulha dentro de Zaqueu, pois a mudança ocorre de dentro para fora. Aqui é só uma casquinha, é a nossa aparência, e a nossa aparência ela pode enganar as percepções das pessoas na volta. E esse impulso de julgar é simplesmente olhar a aparência, mas a gente não sabe o que se passa dentro daquela pessoa, o porquê que ela fez as coisas que fez, o que levou ela a fazer aquilo. As pessoas não são naturalmente más ou boas. Não existe esse preto e branco, esse bom e mal, esse verde e vermelho, essa dualidade. A gente sabe que a gente vem do fluido cósmico universal, nós somos uma parte de Deus que se desprende da divindade e acaba encarnando nos mundos e progredindo a fim de alcançar a plenitude, alcançar os conhecimentos, e para isso a gente acaba pisando muito na bola, tropeçando e caindo, porque Deus, que é infinitamente justo e bom, nos dá uma coisa chamada livre-arbítrio e nos dá todo o tempo necessário para evoluirmos com os nossos erros. E a gente pode evoluir por compreender ou por a gente tanto acabar caindo, tropeçando e caindo nas pedras até que a gente se dá conta, opa, vamos desviar dessa pedra. Essa pedra não está me fazendo muito bem ali no meu caminho. Então, a mudança vem de dentro para fora. E as pisadas na bola que a gente dá, só a gente sabe por que a gente fez aquilo. A gente não fez aquilo porque nós somos maus ou porque a gente quer fazer o mal para o outro. Então, cabe a nós, por estarmos estudando esse capítulo do Evangelho, tentar sempre analisar e nos conter no primeiro impulso que vem quando queremos apontar o dedo para o nosso irmão. Pois a gente tem que sempre lembrar que quando a gente aponta o dedo para uma pessoa, a gente tem 3 dedos sendo apontados de volta para nós. Então, nós temos que cuidar bem isso. Não julgar, de novo, o não julgar não necessariamente deve ser interpretado como o não devo me posicionar ou não devo dar a minha opinião. Nós temos que dar a nossa opinião e ajudar os nossos irmãos, seja com exemplos ou com palavras. Nós temos que dar um feedback para aquele irmão, dizer aonde que, na nossa opinião, ele está acertando ou errando, mas nunca julgar o porquê que ele fez aquilo, ou ele é A ou B, ele é malvado. Isso jamais, mas nós temos que demonstrar para aquele irmão os impactos das suas atitudes. Isso pode auxiliar ele no desenvolvimento e na evolução dele, pode dar aquela fagulha inicial. E voltando para a passagem, Zaqueu tinha aquele ímpeto dentro dele de querer mudar. Tanto é que ele ofereceu para o Senhor, quando o Senhor chegou na casa dele, ele disse, Senhor, vou doar metade do que eu tenho aos necessitados.
e prometo retribuir as pessoas que eu possa ter prejudicado com 4 vezes mais o que eu tirei delas. Então, olha que legal. Zaqueu foi tocado por Jesus, ele se entregou, ele se abriu como um livro para Jesus, mostrando todas as suas imperfeições, todos os seus defeitos, e se mostrou como querendo mudar, dizendo: Olha, Jesus, eu sei que eu pisei na bola, eu sei que eu prejudiquei meus irmãos, mas eu quero mudar, eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero ajudar aqueles que eu prejudiquei. Eu sei que isso não vai apagar as manchas do passado, mas vai ser a virada de chave para eu começar a ser uma pessoa melhor. E Jesus reconhece aquilo e diz: Que legal, fico bem feliz de ouvir isso. E como ele diz aqui no final, uh, esta casa hoje recebeu a salvação, pois você, Zaqueu, também é um filho de Abraão, porque eu vim para procurar e salvar o que estava perdido. Ou seja, Jesus diz para ele: Olha, da maneira como tu estavas se portando, tu não tinha salvação, mas a fagulha dentro de ti despertou e tu viu a luz e tu resolveu mudar. Então é um trecho pequeno do capítulo, mas com uma mensagem, um ensinamento gigantesco que nós podemos levar para a nossa vida. Quantas vezes nós não somos um Zaqueu que fez alguns deslizes, algumas pisadas de bola na vida e nos falta enxergar Jesus na nossa frente para corrigir esses problemas? Quantas vezes a gente pisa na bola e pensa: não vou mudar, não dá mais tempo. Já estou muito velho, ou já tenho muitas manias, ou já prejudiquei muitas pessoas, mas a gente sempre consegue mudar, basta só a gente querer. E também quantas vezes nós não somos o outro lado, somos os judeus lá que estamos apedrejando as pessoas. Olha o fulaninho, olha o beltraninho, olha o que ele fez, olha quem ele prejudicou, olha, ele roubou tal pessoa. Só que a gente não sabe o que levou o nosso irmão a fazer isso. A gente não pode julgar ele, a gente não pode apontar o dedo, a gente não sabe se daqui a pouco ele não estava precisando disso para alguma coisa, para ajudar alguém em casa que estava necessitado. A gente sabe que nada é justificável para cometer um deslize e uma pisada de bola, mas a gente não pode julgar o que levou ele a fazer aquilo. Porque no passado também já nos julgaram, ou até no presente ainda nos julgam. Então a gente não pode apontar o dedo para o outro. Cabe a nós ensinar por modelo, por exemplo, sermos exemplos para os outros vivendo o amor de Jesus, o amor de Deus, ou tentar ajudar os nossos irmãos com conselhos e mostrando para eles o resultado das atitudes. Porque quando a gente fala, explica o resultado, a consequência das atitudes, nós não estamos apontando o dedo, nós estamos simplesmente dizendo: se tu ficar chutando a bola na trave, tu nunca vai fazer o gol. Tu vai sempre chutar e a bola vai quicar e vai voltar. Mas tu não está dizendo que ele é um péssimo jogador de futebol, tu está simplesmente dizendo o resultado, as consequências das atitudes dele. E pode naquele momento dar o estalo e dizer: opa, vou então mirar para o meio do gol e chutar bem forte, que daí de repente eu faça o gol. Então, com isso, essa era a mensagem que eu queria trazer, a reflexão que eu queria trazer para hoje. Eu espero que tenha sido muito esclarecedor para todos que estão vendo o vídeo e gostaria de pedir muita luz, pedir muita energia e tudo de bom, muita prosperidade para todos nós, que nós fiquemos em paz e tenhamos uma semana maravilhosa. Que assim seja. Muito obrigado.